Sabemos que o AVC é uma condição muito séria e para tratar a respeito deste assunto aqui da CBN, estamos recebendo o médico neurologista Dr. Vladimir Kumer, do Instituto Reage, que gentilmente nos atende aqui no hashtag CBN. Doutor Vladimir, tudo bem contigo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Mais uma vez aqui, obrigado aí por contar aí com a colaboração de vocês para a gente divulgar aí as informações sobre a saúde, né, sobre o bem-estar. Doutor, vamos lá. O AVC é uma condição realmente muito séria, né? Mas o que acontece depois, né? Quais são as preocupações principais em relação ao AVC? Bom, como você falou, primeiro que o AVC é algo frequente, né? Sim. A gente estima que 25% das pessoas podem ter um AVC ao longo da vida. É claro que a primeira medida é a gente tentar preveni-lo, né? E a gente consegue fazer isso em boa parte dos casos. Sim. Mas uma vez que o AVC ocorre, apesar de todos os nossos esforços, aquilo ali acontece, aí inicia-se uma cascata de eventos que tem que ser seguida, obedecida, observada, para que esse AVC que ocorreu, que nós não conseguimos prevenir, que ele impacte a vida dessa pessoa da menor forma possível. O cérebro é um órgão que é insubstituível. Sim. Ele tem pouca capacidade no adulto de se regenerar, né? Apesar dele conseguir se adaptar, criar alguns mecanismos de compensação, a regeneração, o retorno às plenas funções que se perderam é muito difícil. E a gente precisa tomar todas as medidas para que esse retorno após um AVC seja o mais próximo possível da normalidade e a gente consiga atingir de novo a independência desse paciente, né? Que é o nosso grande objetivo após um AVC. A gente falou na introdução da nossa entrevista a respeito de sequelas, né? Quais são as principais que o AVC pode deixar na vida de uma pessoa que tem um AVC? Isso depende muito da área em que houve o AVC. Lembrando que o AVC ele se dá geralmente por uma interrupção do fluxo sanguíneo. Sim. Ele não pega o cérebro todo, e sim determinadas áreas, né? Então, se pega uma área da visão, a pessoa pode perder uma parte visual. Se pega a área da linguagem, ele pode perder a capacidade de falar, certo, de ler ou de escrever. E também o tamanho, a gravidade dessa lesão. Então, dependendo da área, do tamanho, a gente pode ter as mais variadas sequelas. É muito difícil dizer se existe uma ou outra mais comum. O que a gente mais conhece e vê, né, aquilo que é mais visível para a gente, são as sequelas motoras, né? Ou seja, aquela dificuldade de caminhar, de movimentar os braços, a face, né? O rosto, ele fica assimétrico. Mas existe um tanto de sequelas que não são tão aparentes. E hoje uma das grandes preocupações são essas sequelas, que são as sequelas cognitivas, né? Onde a pessoa às vezes está aparentemente bem, mas a questão cognitiva, a capacidade do raciocínio, da memória, da atenção, as alterações comportamentais, tudo isso podem ser sequelas de AVC e que não estão tão na nossa cara, né? E que também merece atenção depois que esse paciente sofre o AVC. Doutor, você citou muito bem, né? O cérebro é insubstituível, né? O que acontece exatamente com o cérebro após um AVC? Então, o cérebro, depois que ele sofre um dano, no caso nós estamos falando do AVC, ele inicia uma série de processos de reparação desse dano, né? Ele primeiro tenta minimizar o tamanho do dano. Então ele, no caso do AVC, pela falta do fluxo sanguíneo, ele abre novos caminhos de sangue para poder chegar até aquela área e tentar diminuir o tamanho daquela área que foi lesionada. E após alguns dias que se passa ali do AVC, o cérebro então começa os mecanismos de aumentar a função. São os mecanismos que a gente dá o nome de neuroplasticidade. Esse nome bonito é exatamente para os mecanismos de adaptação após algum tipo de insulto cerebral, no caso, esse AVC. Então, você pode ter o crescimento de novos brotos dos neurônios, você pode ter outras áreas do cérebro que
eles podem assumir a função daquela área que se perdeu. E mais recentemente a gente tem visto que há, ainda que em pequena quantidade, o brotamento de novos neurônios. Certo. Nós ainda não sabemos se eles são funcionalmente importantes dentro desse processo de neuroplasticidade no adulto, mas essa neuroplasticidade por brotamento ainda é algo um pouco controversa. Nós não sabemos se realmente isso é importante. Então, basicamente, um cérebro que sofre esse dano, esse insulto, ele começa esse processo de readaptação, que às vezes é mágico, né? Muitas vezes é uma coisa impressionante. Você citou um termo que me chamou a atenção, neuroplasticidade. Dá para explicar para o ouvinte o que é exatamente a neuroplasticidade, doutor? Esse termo foi criado como uma analogia que o cérebro poderia ser, de certa forma, moldável. Se a gente poderia... ele poderia adotar uma outra forma, né? Ele não é uma coisa fixa, rígida, e sim plástica. Ele conseguiria se adaptar. Então, como eu disse lá no começo, são aquelas mudanças que ocorrem no cérebro em resposta a algum tipo de lesão. E, como eu citei, o brotamento de novos axônios ou dendritos, que estão os prolongamentos dos neurônios. Isso é uma coisa bem técnica, talvez um dia a gente possa se dedicar somente a isso. E além do que de outras áreas do cérebro que não foram atingidas pelo AVC podem fazer, em parte, a função daquela que foi machucada, né? Perfeito. 3 horas e 45 minutos aqui na CBN Joinville. Estamos conversando com o médico neurologista, Dr. Vladimir Kumer, do Instituto REAGE, que participa semanalmente conosco aqui na CBN Joinville, hoje falando sobre acidente vascular cerebral, o AVC, já que outubro é o mês dedicado à atenção ao AVC. Doutor, por gentileza, a gente ouve falar também de uma complicação chamada espasticidade. O que é espasticidade, doutor? Isso é importante porque é algo que não se fala, né? E já vimos, provavelmente quem conhece um paciente com AVC já viu isso, mas não reconhece como um problema. A espasticidade é uma resposta que é bastante vista nos pacientes que sofreram o AVC, não imediatamente após o AVC, mas ela costuma surgir nas primeiras semanas após o AVC, e ela consiste no desequilíbrio da contração muscular. Geralmente os músculos que nós dizemos antigravitacionais, ou seja, aquele que agem contra a gravidade, eles começam a ficar contraídos e o paciente assume aquela postura típica do braço encolhido junto ao tronco, o punho cerrado, o pé que apoia apenas a ponta do pé no chão, levemente virado para dentro, com o joelho fletido. Certo. Essa postura, que é bem típica do AVC, isso é uma postura disfuncional e geralmente ocorre pela espasticidade, que é esse desequilíbrio entre a contração muscular dos músculos que puxam para cima dos músculos versus os músculos que empurram para baixo. A espasticidade causa dor, desconforto, atrapalha a reabilitação. E um grande problema da espasticidade é o seu não reconhecimento como um problema. E nisso os pacientes muitas vezes passam a sua jornada do pós-AVC, ou seja, eles tiveram AVC, passam esse processo do pós-AVC sem sequer saberem o que é isso e sem sequer saberem que existe tratamento. Certo. É um tratamento que é a fisioterapia e hoje apoiado também pelas injeções de toxina botulínica, que tem como um nome comercial mais conhecido o Botox, né? Que ele faz exatamente o relaxamento muscular naqueles músculos que estão muito, muito contraturados, né? Doutor, eu vou interromper a nossa entrevista para trazer uma informação de última hora. Claro. Aqui na CBN. A lenda do boxe brasileiro, José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu aos 66 anos nesta quinta-feira em São Paulo. O ex-atleta sofria de encefalopatia traumática crônica,
que foi diagnosticada em 2013. Segundo informações do Globo Esporte, a notícia da morte do Maguila foi confirmada pela sua esposa Irani Pinheiro em entrevista à TV Record. Um dos principais nomes do boxe do Brasil, Maguila lutou por 17 anos e acumulou 85 lutas com 77 vitórias, 61 por nocaute, 7 derrotas e um empate técnico, entre elas a mais emblemática contra Evander Holyfield e também outra bastante emblemática contra George Foreman. Ele nasceu em 11 de julho de 58 em Aracaju, Sergipe, e foi um dos maiores boxeadores da história e talvez o maior brasileiro que praticou esse esporte. Aproveitando a sua presença, o que é encefalopatia traumática crônica, hein, doutor? Por gentileza. A encefalopatia traumática crônica, também conhecida como encefalopatia pugilística, né? Esse termo foi cunhado porque o primeiro boxeador que sofreu disso foi o Muhammad Ali. Muhammad Ali, perfeito. Que inclusive ele tinha uma manifestação que era caracterizada por uma demência, ou seja, uma perda da capacidade cognitiva, geralmente associado a sintomas parecidos com a doença de Parkinson. E é uma grande preocupação hoje no mundo dos esportes, tanto é que toda essa preocupação com as cabeçadas no futebol americano, né? Não, no futebol também, né? Você vê que hoje os juízes interrompem as partidas no menor contato entre as cabeças, né? Exatamente por isso que a gente hoje reconhece como a encefalopatia por contusões cerebrais. Então, Concussão? Contusões ou concussões cerebrais. Isso aí pode, né? São termos quase intercambiáveis entre eles, tá? E isso vai levando a microsangramentos, todo esse processo de aceleração e desaceleração da cabeça quando ela é atingida por um soco de um boxeador, né? Isso leva a um estiramento das fibras nervosas que se rompem. Imagina isso acontecendo milhares de vezes. Isso você vai começando a perder essas fibras, né? Esse cérebro ele vai acelerando esse processo. Então, hoje a encefalopatia pugilística ou a síndrome ou encefalopatia traumática crônica é um grande problema nos esportes, né? E a gente está vendo as consequências de um grupo de pessoas que sofreu isso e nunca foi protegido desse processo. A qualquer momento, na programação da CBN, mais informações a respeito da morte do boxeador pugilista Maguila, que faleceu nesta quinta-feira em São Paulo, na capital paulista. Agora, 3 horas e 51 minutos, retomando o nosso bate-papo aqui na CBN com o Dr. Vladimir Kumer a respeito do AVC. Doutor, você falou sobre espasticidade, também sobre outro assunto que eu abordei contigo, que foi a neuroplasticidade, e me ocorre mais um termo aqui, neuromodulação. O que é exatamente? Tá. Bom, vamos mudar o chip de novo, né? Claro, vamos passar virar a chavinha. Tudo isso a gente está falando desse processo que é a neuroreabilitação pós-AVC. Né? Então, a gente está guiando esse paciente que teve um AVC, teve uma lesão cerebral, para que o desfecho, ou seja, para que essa lesão tenha o menor impacto possível dentro da vida desse paciente. Então, para isso, a gente precisa agir precocemente. Então, lá no começo, pós-AVC, nós já temos que iniciar procedimentos como fisioterapia, fono, terapia ocupacional, apoio psicológico, evitar complicações médicas, infecções, desnutrição, desidratação, etc. E utilizar todos esses instrumentos de apoio a esse processo de neuroreabilitação. Falamos um pouquinho da espasticidade, e aí entra isso que é um pouco mais novo, mais atual, que é a neuromodulação. Neuromodulação, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, que é a mudança do funcionamento cerebral que os médicos provocam, ou fisioterapeutas, ou agentes de saúde. Eles podem provocar mudanças no funcionamento através da aplicação de energia elétrica ou magnética. Então, a gente tem basicamente 2 instrumentos hoje, que é a estimulação magnética transcraniana e a estimulação elétrica por corrente contínua. São 2 instrumentos utilizados, disponíveis hoje na cidade de Joinville, que nós conseguimos dar aquele empurrãozinho a mais
dentro desse processo de reabilitação, fazendo com que aquelas áreas que foram machucadas ali do AVC, a gente consiga explorar dela, tirar delas o máximo que elas consigam, que elas possam dar, né? Perfeito. Conversamos aqui na CBN Joinville com o Dr. Vladimir Kummer, médico neurologista, falando sobre acidente vascular cerebral, AVC, já que outubro é o mês de atenção ao AVC. Muito obrigado pela sua presença, sempre um prazer tê-lo conosco aqui na CBN, mais uma aula para os ouvintes aqui, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Mais uma vez. Registrando também a presença da Vicky, social media do Instituto Reage, que vai postar os videozinhos mais tarde lá no Instagram do Instituto Reage. Você procura aí no seu Insta, tá? Me repita aí qual que é a arroba mesmo, Vicky? Instituto Reage Geriatria. Instituto Reage Geriatria. Você pode seguir o pessoal do Reage, sempre com os conteúdos também aqui na CBN, sendo veiculados também no Instagram do Instituto Reage. 3h54.